Olá, o programa Sempre Feliz começa agora. Você já ouviu falar a frase de que o intestino é o nosso segundo cérebro? Esse conceito está cada vez mais chegando às pessoas e traz um alerta. Vamos buscar informações. Convidamos para falar sobre esse assunto o médico Robson Mendes e a nutricionista Raquel Mendes. Como é que vocês estão? Estamos ótimos. Muito bem. Felizes, né, de estarmos aqui mais uma vez para abordar um tema tão importante. Tema super atual e que está bombando aí cada dia mais e mais. E vamos ter um assunto de direito hoje. Você sabe o que é holding? Em quais momentos ela é indicada para ser feita? Quais as vantagens? Vou conversar hoje com a advogada da MVT, Assessoria Jurídica, Fernanda Leite. Olá, Ei, Fê, tudo bem? tudo bom? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão questionando o que é holding, para que serve a holding. E a gente vai estar desvendando esse assunto de uma forma bem profunda. Sim. E na cozinha tem uma receita de cheesecake Romeu e Julieta. E a chefe confeiteira Daiana Alves que vai nos ensinar. Pronta, Daiane, para ensinar? Prontíssima. Você sabia que é a receita que eu mais amo? Pois é, agora eu fiquei até nervosa se vai ser aprovada. Não preocupa, eu vou ter que experimentar, eu vou fazer essa... Nossa, eu nem sei o que falar. Vai ser um prazer ensinar essa receita para vocês. E assim, o Sempre Feliz já começou. Vamos saber agora informações valiosas sobre o intestino? Converso com esse casal Robson Mendes e Raquel Mendes. Esse assunto eu acho que chega a ser até polêmico muitas vezes, porque existe uma falta de conhecimento muito grande. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, afinal, realmente, doutor Robson, eu posso afirmar que o intestino é o nosso segundo cérebro? Isso é uma verdade, né? Hoje nós temos estudado muito sobre o intestino. Porque segundo a medicina chinesa, toda doença começa no intestino, né? E a gente tem visto relacionado muito o intestino ao cérebro, nosso segundo cérebro. Por quê? Porque lá nós temos mais de 100 milhões de neurônios, né? Nós temos um órgão que ele é totalmente independente do cérebro, que ele tem um comando próprio, né? E a gente vê cada vez mais o cérebro, o intestino, né, ligado aí à parte neurológica, né, a questão da depressão, a questão de comportamento, né, são patologias que hoje têm aumentado demais, né? Nós sabemos que a primeira doença no mundo hoje é a hipertensão, a segunda é a depressão, e tem uma relação muito grande com o intestino. Então, Lorenzo, é um assunto muito atual, um assunto muito pertinente, e que vai fazer uma informação muito interessante para divulgar para as pessoas, né? Porque eu creio que é uma questão que aborda, que atinge todos. Com certeza. E durante quanto tempo isso não foi descoberto, está sendo levantado agora? Então é algo muito novo, perto dos estudos que a gente tinha antes. E aí eu te pergunto, Raquel, a gente ouve falar muito sobre a questão do equilíbrio, né, intestinal. O que vem ser a microbiota intestinal e quais os alimentos que provocam o seu desequilíbrio? Então, a microbiota, a gente pode afirmar que é a população de bactérias que vai existir aí nesse intestino. Então, houve em 2003, os Estados Unidos lançou algo muito maravilhoso para o mundo, que foi o projeto Genoma, onde foi estudado aí todos os genes, e aí daí se descobriu que o estilo de vida influencia totalmente na questão da doença, né? E logo em 2008 foi publicado um outro projeto, que é o da microbioma intestinal. E nesse projeto foi muito interessante que uma cientista que fez parte, foi levantado que para cada uma célula existe 10 bactérias. Olha para você ver. Então, ela lançou um livro chamado 10% humano, fazendo essa interrogação, se a gente não é muito mais bactéria, muito mais micro-organismo do que humano. Então, a gente sabe que essa população ela tem que estar em equilíbrio. Existem as bactérias boas e existem as bactérias ruins. Toda vez que você se alimenta mal,
produtos muito industrializados, o açúcar, então, assim, é campeão, você vai favorecer muito mais as bactérias ruins. E eu costumo brincar lá em casa, eu falo com os meus filhos assim, que as bactérias é igual a gente, elas só gostam daquilo que a gente gosta. É de carboidrato, é de açúcar, elas não gostam de verdura, de frutas, legumes. Então, toda vez que você tem uma alimentação ruim, você está favorecendo muito mais esse tipo de bactéria. Aí você vai formar desbiose, que é o desequilíbrio intestinal. Então, isso a gente tem que conversar muito, porque como o Robson falou, as doenças começam pelo intestino. Então, cada vez mais, se você não cuidar da sua alimentação, você vai se tornar sempre uma pessoa mais doente. E, doutor Robson, o que seria realmente a função da microbiota intestinal? Essa microbiota é muito interessante, né? Esse assunto, muito atual. Eu fiz nutrologia, o meu TCC foi o impacto da microbiota intestinal no sistema cardiovascular. Foi algo assim fantástico, né? Onde nós levantamos vários estudos e vemos a microbiota associada à hipertensão, a diabetes, a Alzheimer, a Parkinson, né? A obesidade, a todas essas doenças. Então, a função da microbiota, a primeira coisa é ela manter íntegra a barreira, né? A mucosa intestinal. Ela também participa da produção de vitaminas, da vitamina K, vitamina B6, vitamina B5, o ácido fólico, a vitamina B12. Ela também, Lorenza, ela participa do detox, né, de medicamentos, detox dos xeno-hormônios, né, de metais tóxicos, que são substâncias cancerígenas, né. A gente vê também que essas bactérias têm uma função de modular o sistema imunológico. Ela também participa da produção de enzimas digestivas. Então, a gente vê que a microbiota é extremamente importante. E ela também produz os ácidos graxos de cadeias curtas, que são substâncias extremamente importantes para a saúde da pessoa. Então, a gente vê, né, que como que essa microbiota, né, como essa questão intestinal, que é tão pouco falado hoje, que tem um impacto tão grande na nossa saúde. Interessantíssimo. Agora, Raquel, me explica a diferença, porque a gente sabe que todo mundo usa o tal do probiótico e prebiótico. Qual que é a diferença? O que seria cada um? Então, assim, toda vez que a gente faz muito lá na clínica um protocolo de limpeza intestinal. Então, a maior parte das pessoas vem de uma alimentação muito desequilibrada, né? Então, a primeira fase do tratamento é esse detox, que a gente chama de detox hepático e intestinal. Então, a gente limpa aí, vamos limpando o intestino da pessoa, porque o Robson falou uma coisa muito importante. O intestino, ele é responsável também pela essa parte do detox. Então, existe o fígado, que ele é muito importante para isso, os rins, mas o intestino também é muito importante. Então, a gente faz esse cuidado. Então, todas as vezes que a gente faz essa limpeza, a gente vem com probióticos, que são bactérias boas. Então, você vai trazer bactérias boas para esse organismo, para esse intestino voltar a entrar em equilíbrio. Porque, normalmente, como eu falei anteriormente, ele tem muito mais predomínio de bactérias ruins do que bactérias boas. E aí, o prebiótico, então, é o alimento desse probiótico. Então, assim, você já ouviu falar que as pessoas fazem muito biomassa de banana verde? Tem muito alimento, assim, que vai gerar esse benefício aí para essas bactérias que vão fazer bem. E quais seriam os alimentos? Então, a própria biomassa de banana verde, então, muita gente pega a banana verde mesmo e bate no liquidificador, vira uma biomassa e utiliza como prebiótico. Alho, cebola, então alimentos ricos em fibras. Então, esses alimentos vão ser muito benéficos para esse tipo de bactéria e vai nos favorecer, consequentemente. A casca de maçã, a casca da pera, né, que é muito importante, né, que são prebióticos, que alimenta essa flora saudável, né. Porque é o seguinte, a disbiose é um desequilíbrio. Disbiose intestinal é quando uma flora patogênica, ela predomina sobre a saudável, né? E isso em decorrência, como a Raquel falou, da dieta industrializada, o açúcar, o glúten, laticínios, né? E quando você muda a sua dieta, é uma forma de você fortalecer essa bactéria saudável. Não, lá na clínica, a gente trata a depressão, trazendo probióticos para as pessoas, inserindo probióticos. Então, assim, você melhora o intestino, você melhora tudo. Então, já deu para perceber a importância da alimentação, né? Porque você se alimentando adequadamente, o que vai absorver ali no intestino é o que vai fazer a diferença na sua vida. E facilita demais para a parte da saúde mental. Você já ouviu aquela frase que fala assim, você é o que você come? Exatamente. Hoje a gente fala até o seguinte, você é o que você consegue absorver.
Então, assim, hoje as pessoas estão com o intestino tão danificado por conta de uma alimentação muito industrializada que muitas vezes não consegue nem absorver aquilo que o alimento, o nutriente vai levar. Então, isso é muito importante. E você tem visto, por exemplo, lá na clínica, muita questão da síndrome do intestino irritável? Muito. Explica pra gente um pouquinho a respeito dessa síndrome. Sabe aquela pessoa que ela fica com aquela queixa constante, muito gases, tudo que come, assim, dá aquele desconforto abdominal, muita dor abdominal. Então, assim, isso tem a ver com essa síndrome. Então, assim, tudo isso está relacionado à hiperpermeabilidade intestinal. Então, eu costumo dar esse exemplo para os pacientes. Eu pego a minha mão e faço assim, ó, a célula do intestino tem que estar assim, ligadinha, não pode ter aberturas. E alimentos que têm alto peso molecular, como o Robson comentou, que é alimentos que são geneticamente modificados, como o glúten, como o milho, soja, o próprio amendoim, a caseína do leite, tem alto peso molecular, eles vão fazendo essa abertura. E aí vai levando para a corrente sanguínea toxinas, coisas que não deveriam entrar. Então, a gente está sempre ativando o sistema imunológico de uma forma que a gente não deveria. Então, assim, a maior parte das pessoas estão com essa síndrome devido a uma alimentação ruim. Tanto é que quando você vai tratar, a primeira coisa que você faz é retirar. Então, tem que retirar os alimentos inflamatórios. Aí a pessoa pergunta, mas eu nunca mais vou poder comer? Não. Vamos tratar primeiro, vamos voltar a fazer com que o intestino volte a ser como era antes. E aí, depois, a gente vai inserindo aos poucos algumas coisas naquele percentual que eu falo que é 80-20. 80% faz tudo certinho, 20% é quando você viaja. Você pode dar uma escapadinha. Para quem não está doente, eu sempre falo isso, para quem não está doente. Então, se você faz a sua rotina, o seu dever de casa certinho, você tem esse luxo de ir para a exceção. Mas o problema é que as pessoas invertem, 80% ruim e 20% quer fazer certo. Mas de vez em quando pode um docinho ou um leite, alguma coisa assim? De vez em quando pode. Se você está saudável, se você é uma pessoa saudável, você pode. Então, esse cheesecake hoje, você pode comer, viu? Você cria mais resistência, entendeu? Porque o que acontece é que as pessoas às vezes estão com um quadro de enxaqueca, um quadro de alergia, um quadro de artrite, né? Então, a pessoa já está muito debilitada. Então, quando você começa a tratar, a fazer o detox, né? Começa a fazer o probiótico, então você começa a melhorar esse terreno. Então, ele fica mais resistente à doença. Então, com isso aí, você pode ir liberando aos poucos essa outra dieta, né? Mas mantendo. Eu não gosto de nada, eu não gosto de você não pode. Isso aí, você é psicólogo, você sabe, o cérebro já. Então, assim, aí, quando fala não pode, o cérebro fala assim, eu quero. Exatamente. Então, eu acho que não existe essa questão de não pode. Você tem que tratar. Então, ter sempre o equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio. Doutor Robson, e a questão dos antibióticos na flora? É o seguinte, os antibióticos são extremamente importantes para a medicina, porque aí você vai tratar um quadro de infecção, vai combater uma bactéria, né? Mas, por outro lado, esse antibiótico, ele compromete a bactéria patogênica, mas também compromete a bactéria saudável. Então, pode levar a um desequilíbrio do ecossistema intestinal. Então, é muito importante você, depois que usa o antibiótico, você fazer um probiótico. Porque você faz você insere lá, então você volta com equilíbrio. Porque tem muitas pessoas hoje tendo problema de saúde por esse desequilíbrio, por essa disbiose intestinal. E uma das coisas que provoca é o antibiótico, né? A gente tem o uso do anticoncepcional, essa dieta industrializada, né? Como nós falamos aí, o próprio antibiótico. Então, isso aí provoca esse desequilíbrio. Quimioterapia também, né? Quimioterapia. Então, hoje a gente vê muitas pessoas doentes tomando remédio, sendo que não está tratando a causa, está tratando só o sintoma e a consequência. Você sempre traz isso. Eu gosto muito dessa parte, porque a gente vai lá a gente vai exatamente na causa, a gente não vai no que está acontecendo, a gente vai buscar lá atrás. Você sempre tem essas dicas. E aí eu pergunto, o que vocês gostariam de deixar de dicas para o pessoal que está assistindo a respeito do que a gente falou hoje, do que eles podem fazer, de alguma coisa que possa acrescentar ou ajudá-los? Olha, a primeira coisa é procurar ter uma dieta saudável, né? E as pessoas às vezes brincam, comer saudável é caro. Não é caro, né? Então é você procurar um mercado mesmo, se for possível ir para um orgânico, porque o orgânico é até um pouco mais caro, mas você vai economizar lá na frente com remédio, com medicação, com hospital, né? Então, a primeira dica é isso, sabe, Lorenza? Porque o nosso corpo, a única fonte que ele tem
para se construir é a dieta, e não tem outra fonte, né? E às vezes as pessoas estão doentes, por exemplo, estão com um quadro de depressão, estão com um quadro de baixa hormonal, por falta de nutrientes. Como a gente diz aqui, que toda doença tem um déficit nutricional. Então, a dica que eu gostaria de deixar hoje é isso, procure se alimentar de forma saudável. Olha, quero falar aqui para você que ainda não conhece, né, a nossa clínica, vai lá, segue a gente no Instagram, DR Robson e Raquel, porque lá a gente dá muitas dicas legais, né? Então a gente está sempre compartilhando com as pessoas aquilo que a gente faz pra gente mesmo, o nosso café da manhã, aquilo que a gente come, o que é bom para você inserir na alimentação. Então eu acho que a maior dica é essa, faça bem as suas escolhas. Eu acho que se você fizer bem, escolher bem, né, você vai ter uma vida saudável, você vai ter longevidade. Hoje eu atendi uma pessoa e perguntei qual que é o seu objetivo aqui. Ela falou, ter longevidade. Olha que sabedoria. Porque meu pai morreu assim, meu tio assim, então eu quero ser uma pessoa longeva. Então, assim, para você ter longevidade, né, ver os filhos dos seus filhos, você tem que escolher agora. Não pode deixar para os 5 minutos do segundo tempo, né? Então tem que... Agora, eu não vou deixar de falar para quem está nos assistindo. Gente, o Insta deles é maravilhoso. Eles respondem os directs. É muito... Vocês não precisem achar assim, eu vou mandar a pergunta, eles não vão me responder. Eles têm carinho e muita dedicação. Então, aproveitem isso. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Hoje eu sei que vocês não vão poder comparecer, ficar até o finalzinho do programa. Não podia compartilhar esse cheesecake, não. Não posso. Porque eu sei que vocês têm um outro compromisso. Estamos de volta agora com Cheesecake Romeu e Julieta. Mas antes a gente vai rodar a vinheta. Agora com a confeiteira, chefe maravilhosa, Daiane Alves, nós vamos aprender a fazer o famoso cheesecake. Isso. É uma receita super fácil, rapidinha de fazer e com aquele toque mineiro, né, que a gente gosta sempre de colocar, com goiabada e queijo Minas. Mas me conta um pouquinho antes, de onde que veio o cheesecake? O cheesecake, ele é uma receita tradicional americana, né, feita com cream cheese, normalmente, e aqui a gente está dando um toquezinho com queijo e a goiabada. Aí é uma coisa personalizada, personalizada, exato. Aquela coisa bem mineira. Você é mineira, mineira mesmo. Sou mineira da gema. Ah, então entendi. Então, me mostra os ingredientes, me fala um pouquinho de cada um. Aqui eu já adiantei e coloquei a bolacha maisena, a bolacha Maria, com manteiga derretida. Bater, virou uma farofinha que vai ser a base da nossa cheesecake. Todos os outros ingredientes, exceto a goiabada, é só bater no liquidificador, rapidinho, e levar para gelar. E o que a gente tem aqui? Aqui nós temos leite condensado, creme de leite de caixinha mesmo, o cream cheese, queijo Minas raladinho. Aqui eu tenho, que eu vou apresentar para vocês, é uma baunilha brasileira, é chamada de cumaru. Lá na confeitaria nós usamos ela, aqui você consegue encontrar em alguns lugares também para usar. E ela é usada bem pouquinho, porque ela tem um sabor muito peculiar, forte, como se fosse uma noz moscada. E a goiabada, que pode ser a goiabada cascão, ou a goiabada cremosa, que já é vendida assim também, já molinha. Só uma pergunta. Claro. O aroma, ele parece com a da baunilha? Da amêndoa que você falou? Da noz moscada? É da noz moscada, só para entender. Eu comparei porque ele precisa ser raladinho e tem a cumarina, que já é um pouquinho forte, então ele tem que ser usado só uma pitadinha mesmo. Ah, eu não conhecia. Olha, sente só o cheirinho aqui do pozinho para você. Ele é muito usado em cosméticos e agora está entrando na gastronomia brasileira com tudo. Ué, então vamos embora. Então vamos lá. Vamos começar. Licença. Aqui eu bati, né, a bolachinha maisena e depois eu acrescentei a manteiga derretida. Eu vou jogar ela num aro ou numa forma de fundo falso, se você tiver, e vou igualar aqui, só pressionar de levinho para poder levar no forno para assar. Não precisa subir para deixar a bordinha, porque a cheesecake ela vai na geladeira,
Ela não precisa ir no forno e ela vai ficar durinha já. E o que você colocou aqui por baixo? Papel manteiga? O que é isso? Esse por baixo é um papel manteiga porque é um aro, ele não tem fundo, que fica mais fácil para poder retirar e não quebrar a casquinha. Mas caso não tenha, uma forma dá super certo também. E essa massa é boa, que ela é fácil e prática, né? Fácil, prática e super gostosa, né? Não, uma Crocante. delícia. Agora eu levo pro forno e precisa assar só 5 minutinhos. Gente, tem nada melhor do que você fazer uma massa de 5 minutos. Exato. Isso é bom demais. Hoje a gente precisa de praticidade, né, na cozinha. E é tão gostoso quando a gente tem um tempinho para fazer nós mesmos. E eu acho que o cheesecake ele é universal. Ele cabe em qualquer... É um jantar, é um lanche. Exato. O que tiver, ele Agrada é o paladar, né, por ser algo mais leve, não tão doce. Aqui, enquanto assa, eu já vou preparar a minha calda e também eu vou usar um pouquinho dessa goiabada dentro da cheesecake. Aqui eu coloquei metade de um tablete ou então o potinho que você compra pequenininho de goiabada cremosa com um pouquinho de água. É só deixar derreter que já está pronto. Vai ficar nessa consistência aqui. Tá bom? Tem alguma preferência? Você prefere fazer com a cremosa ou com a cascão? Eu prefiro fazer com a cascão, mas se você quer praticidade, já vai direto na cremosa mesmo. Enquanto a calda esquenta, nós vamos aqui para a nossa receita, que é super rápida. Só colocar todos os ingredientes no liquidificador. Eu poderia usar um leite condensado diet ou light, alguma coisa assim? Pode usar o leite condensado sem açúcar, sem lactose, porque o que vai dar consistência aqui na cheesecake é a gelatina e o queijo, né? Olha, você vai colocar gelatina, eu não sabia. Então você colocou, peraí, o leite condensado, depois você colocou o creme de leite. Isso, e agora o cream cheese, o queijinho, 100 gramas de queijo Minas, para dar aquele toque especial. E a gelatina, que eu esqueci de falar, é porque eu deixei no micro-ondas. Eu já hidratei e sempre hidratar conforme a orientação do que vem na embalagem, porque algumas marcas elas mudam um pouco a orientação de hidratar. Vou jogar aqui também. Sem sabor? Sem sabor. Pacotinho mesmo que vende em supermercado. É só hidratar, derreteu 10 segundos no micro-ondas ou banho-maria. E agora é só bater. Então, enquanto a gente fica batendo aqui, a gente vai chamar a receita, para vocês poderem ter todas as dicas, tudo anotadinho aí. Então, vamos lá bater.
Pronto, agora que você bateu isso tudo, a gente vai fazer o quê? A montagem. Agora a montagem. Já tirei, é tão rápido que eu já tirei a minha forma do forno aqui, da casquinha já tá pronta. E vou mostrar pra vocês. Vou colocar o cumaru, que eu esqueci também. Esse cumaru você pode substituir por uma colher de sopa de essência de baunilha, que também é super fácil de encontrar em supermercados. Vou colocar aqui 1 grama. Que é uma fava raladinha, se você conseguir encontrar, eu acho que vale super a pena experimentar. Eu quero experimentar. E ele fica assim, nessa textura cremosa e com os pedacinhos de queijo, né? Que é bom pra sentir também. Mas essa questão de você ter colocado queijo é uma coisa individual sua. Individual minha, porque normalmente a receita... A base dela... Seria sem o queijo? Seria sem o queijo. A base da receita tradicional da cheesecake é feita com cream cheese, que é um produto também americano, né? E algumas pessoas usam ovos também, para poder crescer, porque ele vai assado. Essa aqui é pra gente facilitar e fica super gostosa também e vai na geladeira. Agora é só colocar no aro. E ela rende, né? Rende, ela cresce, fica cheia. Para dar mais um toque especial, eu vou colocar a goiabada cremosa. Você também pode usar os tabletes, licença. Pode usar os tabletes da goiabada cascão. Ficou bem Romeu e Julieta. Bem Romeu e Julieta. Bem romântico, docinho, contraste. E me conta de onde que você teve a ideia do Romeu e Julieta? Eu, particularmente, amo tudo que tem queijo, né? E como boa mineira, a gente gosta de fazer as misturas. Verdade. Aqui eu dou uma misturadinha para ficar uma goiabada no centro também. E o restante da calda, depois que gelar, eu vou colocar por cima para poder decorar. E quanto tempo fica na geladeira? Essa receita vai ficar no mínimo 4 horas na geladeira ou de um dia para o outro. O ideal é você cobrir com um plástico aqui, pode ser aqueles saquinhos mesmo, picotado. Cobre com um plástico, leva para a geladeira, porque aí não faz uma camada grossinha e fica ressecado, então ela vai ficar molhadinha. Gostei dessa dica, eu não sabia de colocar, de cobrir. É bom que não cria película. Não, perfeito. Agora é só Agora levar me pra fala gelar. uma coisa, que tanto de coisa linda que é essa aqui? Me explica. Então, eu trouxe aqui um pouquinho do meu trabalho. Eu tenho uma confeitaria que nós temos um conceito mais sofisticado e também usando produtos locais, produtos brasileiros, como o cumaru, castanhas brasileiras. E eu trouxe os meus bombons aqui, que são bombons pintados à mão, com recheios, e aí tem alguns sabores assim, como a amarena, que é uma cereja italiana. Ué, então peraí, calma. Aqui então eu vou saber qual que eu posso experimentar, qual que você me sugere? O amarena, para mim, foi uma surpresa muito agradável quando eu fiz a primeira vez, porque eu não sou muito fã de cereja. E aí, quando eu provei a amarena, eu gostei, porque ela é mais ácida. E com a ganache de cumaru, fica a combinação perfeita. Não, então me fala qual que é pra experimentar. Esse vermelhinho. Ó, o vermelhinho. Isso. Eu acho que eu vou chamar a nossa próxima convidada também, para ela poder vir aqui escolher um. Vem cá, Ju. Olha. Ó. Eu não vou poder Gente, perder. pois Posso é. sugerir um diferente? Tem uma convidada também muito boa aqui. Ó, que ele é? Esse é um crocante de mel. É feito com mel orgânico de produção familiar aqui em Nova Lima. Se for ruim, eu vou falar. Hein? Eu Menina, quero ver. é muito bom. Amei. Com um cafezinho. Será que a gente pode chamar mais pessoa? Acho que pode, né, pessoal? Ô, Lu, vem cá. Gostoso esse. Bom, né? Nó. Não, come um desse pra você ver. Ele é mel mesmo. Só que Muito bom. Não parece. Crocante. Gente, pra quem não conhece, a Lu Lucinalva é gerente comercial, mas é uma pessoa do coração. E ela vai... Qual que você vai querer experimentar? Esse aqui que eu tô comendo tá Todos muito bom. maravilhosos.
Olha os detalhes. Ela já foi no dourado. Isso é de Ela foi no avelã. bem discreto. O nosso solzinho. Não, perfeito. Perfeito. Nota. Gente, muito obrigada, né? Vocês duas. Obrigada a você você. mais ainda. Foi um prazer estar Só aqui. que agora eu vou roubar a Fernanda dessa degustação maravilhosa e a gente vai bater um papo. Sim. Vamos lá? Vamos? Obrigada. Então. Lu, como que você sai sem me dar um beijo? Vem cá. Obrigada. Obrigada você. Linda. Agora, vamos embora para falar sobre hold. Na verdade, o que é hold? Então, muita gente às vezes realmente se pergunta, porque não é um nome brasileiro, né? Isso vem, na verdade, já dos Estados Unidos também. Hoje a gente já está todo mundo no clima. No clima. Isso. Então, holding, o que é? É uma empresa que ela é criada com o intuito exclusivo de administrar patrimônio. Então, essa empresa ela pode ser criada por um grupo e por familiares. Então, isso a gente vai muito para a linha de sucessão. Porque hoje o que a gente às vezes não faz, às vezes o que o brasileiro ele não pensa muito, que infelizmente hoje nós estamos aqui. Amanhã talvez a gente venha a faltar. E como é que vão ficar os nossos familiares com isso? E aí vem uma questão que, pelo menos eu percebo muito, que as pessoas que não trabalham com a questão de sucessão, praticamente você perde todo um patrimônio, você perde toda uma história, uma cultura de uma empresa. E Sim. vocês entram para exatamente fazer toda uma base. Então, quando a gente começa a pensar, quando vamos falar assim, qualquer cliente chega, não é só criar um CNPJ, não é bem isso, é muito mais do que isso. Porque ali você envolve, tem menores de idade? Não tem? Como é que vai ficar a questão desse patrimônio? Todos eles vão gerir esse patrimônio que vai estar sendo colocado dentro dessa hold ou não? Vai poder ser feita vendas ou não desses patrimônios que estão sendo colocados ali? Mas o grande intuito de tudo isso é a questão de impostos. O quanto que você consegue não ter o seu patrimônio dilapidado, seja num divórcio, seja numa separação, num inventário. Porque se a gente pega o custo-benefício de uma hold, ele é muito grande. Verdade. E a gente estava conversando nos bastidores, né? E você estava me falando um exemplo que eu acho que fica muito claro para as pessoas entenderem. Então, você poderia falar esse exemplo aqui para gente? Entre vários outros exemplos, a gente tem um exemplo, assim, que realmente ficou muito marcado, que foi o do Roberto Marinho, dono de uma emissora, ele tem vários familiares e ele realmente, ele não deixou inventário. Para, vamos falar assim, os entes queridos deles terem que brigar muitas vezes por essa herança, quem vai ficar com o quê, com as suas cotas partes. Então, ele já deixou tudo organizado numa hold. E com isso, todas as pessoas que receberam, vou falar assim, todos os seus, que receberam a sua herança da cota parte, simplesmente ganharam o imposto, modo de dizer, porque eles não tiveram que pagar numa herança de 30 bilhões, eles não pagaram aproximadamente 2,5 bilhões de impostos. É o que eu falo, você dá para o governo 2 bilhões, sendo que se você buscar uma holding, você tem esse suporte dentro da lei, mas de uma maneira muito mais sábia. Sim, e outra coisa, você já está pensando já como que a sua família ela vai ficar, porque uma coisa que a gente observa que realmente, além de você lidar com a perda, você ainda tem o grande problema ainda que é onde que filhos brigam, familiares em si, né, entram em desacordo e acaba às vezes uma família ali. E com isso não, além da questão desse imposto, que você, no caso, você deixa de pagar e você blinda o seu patrimônio também, que é uma coisa também interessantíssima, porque se tiver qualquer penhora e esse imóvel ou esse bem estiver dentro de uma hold, ele simplesmente ele não vai ser atingido. Ele está resguardado de qualquer questão que venha depois, que possa tentar tomar o seu imóvel, seu patrimônio, correto? É isso? Correto, é isso mesmo. E outra coisa assim que é muito interessante, você já está pensando lá na frente. Não quer dizer que hoje, porque você às vezes está doente ou algo parecido, que alguma coisa vai te acontecer. Não, pelo contrário, mas realmente o nosso destino a gente não sabe o dia de amanhã.
E você tem, além de tudo, 90%, fica 90% mais em conta você criar uma hold do que você deixar a parte dos bens para inventário. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de planejamento. E às vezes eu vejo as pessoas questionando, nossa, mas eu estou tão nova, será que se eu fizer buscar um advogado para cuidar da hold, eu ainda não quero morrer. Mas não é essa a questão, é a questão de você planejar algo que vai ser bom não só para você, quanto para a sua família, para os seus entes. Porque, vamos falar assim, a gente está aqui, mas a gente está casada, às vezes amanhã a gente não está mais. E como é que fica a questão dos nossos filhos? Porque quando você tem um divórcio também, você tem o seu patrimônio também dilapidado. E num caso desse, não, porque você vai ter administração ali também, você continua tendo essa administração. Gostei demais de você estar falando isso. Então, vamos pensar. A gente tem um núcleo familiar, né? Sim. Pai, mãe e 2 filhos, por exemplo. Mas a partir do momento que entra, seja um nora, genro, aí já vai expandindo. O seu patrimônio ele precisa ser resguardado caso aconteça alguma coisa. Nós não estudamos planejamento, às vezes, nas escolas. Desde pequeno, a gente cresce, a gente não tem, às vezes, muito planejamento financeiro, não tem um planejamento, às vezes, de família, de como que aquilo vai suceder. E com a hold, não. Você consegue fazer todo você continua com essa administração, vamos falar assim, dos seus bens, mas, em compensação, você está resguardando os seus entes queridos. Exatamente. Seja de um filho que, às vezes, morra, infelizmente, às vezes, num acidente, que isso pode ocorrer. Ou então que, às vezes, realmente você perca um filho e a nora vem para poder tomar conta. Então, ali já está tudo definido. E quando o advogado, ele entra, vamos falar assim, para poder resolver essa questão junto com o cliente, não é somente numa área, porque envolve tributário, envolve várias outras áreas. Então, não é uma coisa simples de ser resolvida. Também não é uma coisa também onerosa. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Muitas pessoas, às vezes, têm o receio de buscar, né, um jurídico para cuidar da hold. Às vezes eu penso, eu não tenho tanto dinheiro para minha hold. Será que eu tenho uma hold? Seria a primeira pergunta. Sim. Você pode ter uma empresa, não precisa ser uma coisa gigante, mas acredito eu que já é uma holding. Sim, já pode se no caso você, às vezes, você tiver um imóvel, esse imóvel está quitado, você já pode colocar. De repente, se você também tiver uma conta, às vezes, no banco que você queira resguardar, também pode ser feito. E você não precisa de falar assim que, de repente, os seus filhos também, eles vão administrar. Você pode definir quem são os administradores. Por conta disso, que eu falo assim, é muito diferente da nossa colega que faz as receitas, porque o lado do direito, ele não é uma receita de bolo, pelo qual a gente tem os ingredientes ali corretos. Não. Ele, na verdade, por isso que a gente tem que sentar estudar cada caso para a gente realmente ver qual que vai ser a melhor solução, como é que vai ser estruturada essa hold, porque é algo que você está lidando com um sonho, com a vida da pessoa ali. Eu falo, é praticamente uma anamnese. Você tem que entender todo o contexto, como que funciona a família, e o que de fato fato tem, o que de fato vai poder ser colocado, o que não vai, como é que você vai estar trabalhando aquilo. E você também tem que pensar quais os problemas que pode vir a dar, as soluções que podem ser tomadas, o que de fato, se você quer blindar. Às vezes a gente tem clientes que às vezes têm empresas grandes e que às vezes quer criar essa empresa, a hold, somente para resguardar realmente a família e que não quer mexer com a empresa pela qual ele já trabalha hoje. Então, são casos e casos, como também a gente também tem funcionário, vamos falar assim, pessoas que são colaboradores, têm carteira assinada e tem hold. Porque o que você vai pagar a partir do momento que você fez todo esse planejamento, você vai pagar a manutenção da junta comercial. Então, por exemplo, só para para a gente simplificar, eu quero te procurar para cuidar do meu patrimônio. Como que funciona a gestão interna? Aí eu te procuro, você vai direcionar, você vai me escutar. Como que funciona a parte da gestão? Então, a primeira coisa que a gente tem que ser feita é uma conversa. Olha, o que você, no caso, você tem, quais são os objetivos com a hold, estudar toda aquela estrutura familiar. Vamos falar assim, o porquê que você também está fazendo isso? Porque cada pessoa também tem um propósito. Às vezes, realmente é só para fazer blindagem de patrimônio,
porque às vezes está com alguma ação que realmente quer blindar o patrimônio para não ser pego, não ser penhorado, algo assim. Outro não, outro realmente já quer começar a transferir para a família para evitar o gasto com o inventário, Então, depende. Então, por isso que essa conversa prévia e que você leve até o escritório a sua documentação, o que você quer resguardar, o que você quer colocar na hold, isso é importantíssimo. Agora, existem 2 tipos de hold. Tem a mista e a familiar? Isso. E tem a pura? Na verdade, todas elas acabam Isso. sendo uma só. Porque o que acontece? A hold, que eles falam que é a hold pura, é porque ela não tem funcionário. Essa empresa que ela é criada, ela não pode ter funcionário, ela não pode ter lucro. Perfeito. Ela é criada exclusivamente para a questão de blindagem, sucessão, para esse aspecto. Se tiver funcionário, ela não é hold familiar. Já é um dos motivos já que a gente já tira. Então, por isso que eles falam que é hold pura. Porque ali ela não tem o faturamento, ela não tem funcionário, ela não pode ter, porque o intuito dela ali não é gerar faturamento. Porque quando normalmente as pessoas abrem empresas, qual que é o intuito? Todo mundo é ganhar e faturar. Nesse caso, não. Nesse caso, a visão é diferente, por isso que vai para uma visão de planejamento. E é tão importante, como eu te falei, o planejamento é metade do sucesso que você vai alcançar. Seja ele planejamento financeiro, seja o planejamento de família mesmo, que hoje também está se perdendo, às vezes, muito no meio do caminho. Então, acho que toda essa parte de planejamento é tão importante para todas as áreas da vida da gente. Agora, me fala um pouquinho mais da MVT. Quais outros trabalhos que vocês oferecem? Me conta a respeito disso. Então, na verdade, nós somos um grupo de advogados que tem a área civil, trabalhista, a área imobiliária, que é uma área também, até o doutor Diogo também trabalha muito com a questão de educação compulsória, que é uma área também muito promissora. Inclusive, o doutor Diogo esteve aqui falando a respeito. E explicando. Quem tiver dúvida, vai lá no YouTube que vocês conseguem assistir. Foi fantástico. Eu gostaria de agradecer a atenção que vocês sempre têm com a gente. Estava uma delícia o doce também. Muito obrigada. Não, mas calma. Você acha... Eu achei que você já estava me mandando embora, Você acha que você vai embora sem experimentar o cheesecake? Ah, não. Aí realmente não dá. Alguma. Deixa eu ir lá que nós vamos pegar. Vamos experimentar. Vamos. Será que você consegue? Já tá organizado aqui para vocês provarem. Está pronto aqui. Ai, que lindo, gente. Eu amei essa decoração que você fez em cima. Gente, é tão fácil. É só partir fininha a goiabada cascão, colocar ela um pouquinho na água morna para ela ficar mole e enrolar. Aí faz as florzinhas. Gente, que fácil. Cozinha é fácil. Você só vai fazendo rodinha assim, coloca e vira uma rosinha. Exato. Não, vou te falar daqui a pouquinho. Por favor. Me aguarde. Doutora Fernanda. Muito obrigada. Você tem algum outro recado que você queira dar a respeito de holding? Sim, não deixe para amanhã o que você pode de fato fazer hoje. Perfeito. Porque normalmente a gente pensa assim, só quando eu tiver velho que eu vou pensar nisso. Não, comece a pensar hoje. Sabe, o planejamento ele é muito importante. Em qualquer área, sabe, o planejamento. E realmente, se você tem qualquer problema, não hesite em procurar um advogado. Porque outra coisa também que a gente percebe muito dentro do escritório, que as pessoas às vezes têm problemas tão pequenos que poderiam ter sido resolvidos e às vezes vão para uma esfera judicial sem às vezes uma necessidade. Verdade. Daiane, muito obrigada pela sua presença. A gente vai experimentar, mas antes, deixa o seu Instagram. Claro. Vocês encontram a Alzuca pelo @alzucaconfeitaria no Instagram. Vocês também podem encontrar a gente no iFood e no Gumer. E temos uma loja com cafés, muitos doces gostosos, na Rua dos Animorés 81, no Funcionários. Nossa, que delícia, a gente pode ir lá, hein? É, eu vou ter que comparecer. Doutora Fernanda, deixa o seu Instagram. Deixo. O nosso Instagram é MVT Assessoria Jurídica. Então, precisando, também lá tem vários vídeos também. O doutor Diogo explica muito de educação compulsória, que vale a pena. Não, ele é muito didático, assim como você. Foi uma alegria te receber. Mas antes, vamos agradecer esse prato.
Senhor, muito obrigada por esse prato. Que o Senhor abençoe a vida da Fernanda, da Dayana, que vieram para cá com tanto carinho, que nos ensinaram tantas coisas. Obrigado, Senhor, pela vida do Dr. Robson e da Raquel, que também trouxeram, como sempre, várias dicas. Obrigado pela vida de todos os câmeras, por todas as pessoas que aqui trabalham na Rede Super. E, em especial, cuide de todas as famílias que se encontram do outro lado dessa tela. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando o nosso alimento, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos experimentar, então? Vamos, que a cara tá muito boa. Gente, esse aqui é a tentação para mim. Então, vamos lá. Não deixa paz. É ruim quando fica um silêncio assim no estúdio, mas é porque eu tenho que aproveitar e falar que tá maravilhoso. Tá mesmo. Maravilhoso, parabéns. E eu sempre feliz, fica por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser.